Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Na sala de terça agora é um pouquinho mais cedo. Estava ficando bem tarde, né? As aulas, eu sei, estava até já escuro. Agora vocês podem ver, ainda está claro o dia. Agora, a partir de agora vai ser nesse horário, ok? Por conta de outros compromissos. Ah, um segundo. Tá. Então, vamos lá. A gente começa sempre a nossa aula com o nosso mantra e depois seguimos para outra. Fiquem à vontade para entoar o mantra comigo. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Virvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Então, vamos seguir com a nossa aula de hoje. Aula passada, começamos a tratar do assunto e do passo, né? Do Ashtanga de Patanjali, conhecido como Dharana, né? E a gente normalmente Dharana é traduzido como concentração, né? E aí o Yoga Sutra diz que concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada. E a gente estava conversando ontem sobre as diferenças, né, do que seria concentração quando a gente pensa numa ciência mais oriental e mais ocidental, enfim, estava discutindo como é que funcionava isso. E agora a gente vai entrar em Dharana propriamente dito, ok? E aí vamos ver o que o Time diz, porque, como falei, a partir daqui é muito complexo de interpretar sozinhos certos asanas, ou certos Yoga Sutras. Chegamos agora ao estágio específico de concentração abordado neste sutra. Em Dharana, como é chamado este primeiro estágio, a mente é confinada a uma esfera limitada, definida pelo objeto de concentração. Então, é aquilo que está exatamente escrito ali no Yoga Sutra. A expressão deixa banda significa confinamento em um território, o que permite uma limitada liberdade de movimentos. A mente é, por assim dizer, internada em um território mental limitado e deve ser conduzida de volta imediatamente se ela se distrair. Então, vou dar esse exemplo depois. Vamos terminar de ler, aí eu dou o exemplo. A razão por que se torna possível uma limitada liberdade de movimentos, quando a mente está se concentrando em determinado objeto, será percebida se nos lembrarmos de que todo objeto apresenta inúmeros aspectos, e a mente só pode considerá-los um a um. Então, esse objeto que está sendo dito não precisa ser necessariamente um objeto físico, né? Mas é o objeto de concentração, que a gente leva a nossa concentração. Muitas vezes a gente usa, por exemplo, numa meditação, a nossa respiração, tá? Existem muitos estudos, posso até compartilhar com vocês, que dizem que a vou reformular. A âncora mais a âncora que melhor funciona como âncora é algo orgânico, algo que vem do nosso próprio corpo, tá?
Então, por isso que muitas vezes a gente usa a respiração. Mas, obviamente, existem outros, né? Existem sons, existem imagens, enfim, várias outras coisas. E aí, em consequência, quando percebe um aspecto após o outro, ela se move, estando, porém, realmente fixada no objeto de concentração. Ou pode ser que o objeto envolva um processo de raciocínio que consista em muitas etapas logicamente interligadas e formando um todo integrado. Então, é aí que se forma esse espaço onde a mente fica presa, como se estivesse presa mesmo, como se a gente construísse um espaço que só diz respeito a esse objeto em que estamos nos concentrando, né? E a mente fica aqui dentro. Ela pode plim, 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 bater nas paredes e tal, aqui dentro. E se por algum acaso ela sair desse espaço, nós temos a responsabilidade de ir lá, pegar ela com delicadeza e botar aqui de volta, tá? Então, nesse exercício de concentração, a gente não pode deixar a mente sair e nunca mais voltar, mas a gente também não precisa, assim que ela sair, já pá, amassar ela aqui dentro. Não. Com cuidado, a gente leva ela lá para dentro de novo. No caso, também pode haver movimento sem de fato afastar-se o objeto de concentração. Somente quando a mente deixa de contatar o objeto e um objeto dissociado e irrelevante nela se interpõe, é que dharana pode ser considerado rompido. Complexo, né? O principal trabalho em dharana, portanto, consiste em manter a mente continuamente atenta em relação ao objeto e trazê-lo de volta imediatamente, tão logo a conexão interrompa-se. O objetivo do praticante deve ser reduzir progressivamente a frequência de tais interrupções e procurar finalmente eliminá-las por completo. Todavia, não é só a eliminação de interrupções que precisa ser almejada, mas também a completa focalização da mente no objeto. Impressões vagas e manchadas têm que ser substituídas por imagens mentais nítidas, definidas, para tanto elevando o nível de vigilância e de poder da atenção. Assim, a condição da mente durante o período em que está ocupada com o objeto é tão importante como a frequência das interrupções que rompem a conexão. Mas, como a natureza desse estágio de concentração é geralmente compreendida, não há por que esmiuçar mais esse ponto. Então, o que ele está dizendo? Ele falou no final, ele falou assim, chega. Já falei demais, acho que vocês já entenderam, né? Mas ele está falando exatamente isso que a gente estava comentando. Né, que tem esse espaço, a gente tem que estar aqui dentro, né? A mente fica aqui dentro. Às vezes ela pode escapulir, mas a nossa responsabilidade é voltar. O que acontece? Isso é geral, tá? Ok, pode ser que você não passe por isso, mas normalmente as pessoas estão assim. A gente não percebe quando está perdendo a conexão com o objeto. Não é fácil de perceber o momento em que você perdeu a conexão, mas alguma hora você percebe que perdeu a conexão. É natural. Então vamos supor que o objeto é a minha respiração. Estou focado na minha respiração, estou focado na minha respiração, e também não pode ser só aquilo, respiração. Não. O foco na sua respiração, você tem que conseguir trazer coisas nítidas. Tem que existir uma bagagem, não pode ser uma coisa meio. Porque senão a sua atenção nunca vai ficar nisso. E aí tô nesse trabalho, focando na minha respiração, de repente acontece alguma coisa, lá, algo do meu subconsciente vem e me tira completamente de rumo. É muito, muito difícil conseguir estabelecer exatamente esse momento em que veio alguma coisa e sua mente já foi para outro lugar, escapou desse ambiente que você criou. A gente costuma perceber depois que a gente já está do lado de fora, depois que a mente já está do lado de fora. E aí sim a gente consegue trazer ela de volta. Isso, pessoal, normalmente quando a gente fala de subconsciente mesmo, coisas que são internas e não externas. Normalmente, quando é algo que vem de fora, é muito mais fácil, né? Então, você perceber, tô aqui meditando, primeiro, pá, estoura um negócio lá fora. Ok. Então, a hora que eu desconcentrei foi exatamente essa hora que estourou o negócio lá fora. Mais fácil de perceber.
mas também nem tanto assim, tá bom? Só temos este Yoga Sutra sobre Dharana, e o próximo a gente já vai tratar sobre Dhyana, tá? E também vamos ficar 2 aulas aqui em Dhyana. E para entrar em Samadhi, Samadhi é complexo, tá? A gente vai olhar ele bem a fundo depois. Mas isso foi Dharana. É complexo, mas é interessante. Acho que complementa a nossa prática, já vem, né, sendo praticada há um tempo. E aí nós vamos seguir para o próximo passo, a próxima aula. Ok? Vamos começar a nossa prática de hoje deitadas de barriga para cima, com as pernas estendidas. Começamos apenas sentindo nosso corpo aqui e agora. Perceba como você está. Vá escutando tudo que o seu corpo tem para te dizer agora. E aos poucos, vá abrindo os olhos devagar e percebendo o ambiente em que você está, percebendo você neste ambiente. E nós vamos começar a nossa prática com uma mobilização da perna. Então, mantendo a perna esquerda estendidas, nós vamos flexionar a perna direita e trazer ela bem próxima do peito. É muito mais difícil de trazer essa perna mais próxima do peito quando a perna oposta está estendida. É muito mais complexo. E agora, nós vamos trazer a perna esquerda estendida lá para cima. Sente como fica mais fácil de trazer essa perna direita próxima do tronco. Mantém aí um pouquinho. Se não consegue manter 100% estendida, você obviamente pode flexionar o joelho. Lembre-se só que as pontas do pé, a pontinha, os dedos apontam para você. E vá retornando devagar esta perna estendida, tentando não perder essa proximidade da perna direita com o tronco. E soltamos a perna direita. Vamos repetir agora para o lado esquerdo. Então, perna esquerda bem flexionada, bem próxima do tronco. Puxamos com as 2 mãos. Sinta como é fazer esse movimento com a perna direita estendida. E vamos subir agora. Meu pé está encaixadinho aqui, embaixo do móvel. Vamos subir agora a nossa perna direita estendida. Percebo quanto isso facilita na aproximação aqui da sua perna esquerda. Pode sempre flexionar o joelho.
E tornamos essa perna estendida devagar, tentando não perder o contato da perna esquerda com o tronco. Sente como isso se dá agora. E soltamos a perna esquerda. E vamos nos preparar para fazer com as duas pernas, mas agora não flexionadas, as duas estendidas. Pode unir elas. Você não vai segurar nas pernas, mas você pode apoiar as suas mãos ali ao lado do corpo. A gente vai fazer como se fosse a Ardha Halasana, né? O meio arado, trazendo as duas pernas agora estendidas. Óbvio que você pode flexionar caso seja necessário. As pontas dos pés apontam para você. Se você sente muita dificuldade, obviamente você também pode segurar. E pode flexionar e segurar ao mesmo tempo. Mas vai sentindo onde é o seu limite. Devagar, levamos as duas pernas lá para o chão, o máximo que você conseguir. E, para finalizar essa nossa mobilização das pernas, nós vamos agora trazer ambas flexionadas para bem perto do tronco, sem abraçar. Então, flexiona os dois joelhos e traz as pernas bem próximas do tronco. Faz uma força. Existe um vigor aqui. Você quer trazer mais perto, mas sem abraçar. E para meio que finalizar essa sequência, nós vamos levar a testa lá em direção aos joelhos, sem segurar. Retorna a cabeça, retorna pernas, estende elas, sente um pouquinho. E depois de perceber um pouquinho como é que ficou os membros inferiores, você pode novamente flexionar os joelhos. Vamos unir as nossas mãos, entrelaçando os dedos e levar elas lá atrás da cabeça, abrindo bem o peito, os cotovelos caem para os lados. Sinta um pouco essa abertura. E nós vamos apontar os cotovelos para cima e as mãos vão trazer a cabeça até o queixo encostar no peito. Não é o pescoço que faz a força. Trazemos. Retornamos devagar, lembrando de pesar a cabeça. Mantenha os braços abertos ainda um pouquinho e aproveite que está aqui com os braços abertos ainda para fazer um movimento de báscula com o quadril. Vá aproximando a lombar do chão e afastando a lombar do chão. Esse movimento pode ser mínimo e quase imperceptível para quem está de fora, ou pode ser maior.
Aos poucos vá acessando esse movimento e soltando as mãos, deixe os braços ao longo do corpo, perceba os efeitos. Vamos nos preparar para a primeira invertida da nossa aula, que será Sarvangasana na vela, ou, se você não faz a vela, Setubandha Sarvangasana, a meia ponte ou ponte amarrada, vocês já sabem, já estão carecas de saber as contraindicações, então, se você tem problemas na coluna, qualquer parte, cervical, lombar, se você tem doenças cardiorrespiratórias, se você tem problemas de pressão em geral, tá? Então, pressão alta nos olhos também é uma questão. Se você comeu há pouco tempo, enfim, tome cuidado. Se você quer mesmo assim e pode fazer uma invertida, faça Setubandha Sarvangasana, com os joelhos apontando lá para cima, braços ao longo do corpo, mãos tocam o chão, e nós vamos tirar quadril do chão, usando glúteos, quadríceps e também o nosso abdômen para não hiperestendermos a lombar. Se você vai ficar aqui, já. Se você for seguir para Sarvangasana comigo, estenda as suas pernas, leve impulso. Deixa eu tirar o microfone aqui. E pronto. Apoie bem os cotovelos no chão para distribuir um pouquinho o peso que vem na sua cervical. Se você não consegue ficar muito retinho, não tem problema. Você joga um pouco mais do peso lá para os ombros, você está só protegendo a sua cervical. Se for necessário, não tem problema nenhum. Vamos ficar um pouquinho aqui. Você retorna quando achar necessário. E ainda está comigo, vai voltar devagar e com cuidado. Pode flexionar as pernas e apoiar os pés no chão. Descanse um pouquinho aqui. Nós faremos em seguida a postura complementar a Sarvangasana, que é a Matsyasana, o peixe. Você pode fazer tanto com as pernas estendidas e unidas, e você sobe em cima dos seus braços que apontam lá para baixo, ou se, e apenas se, você faz lótus, você vai entrar em lótus e vai segurar os dedões. Meio difícil. Nos dois casos, você apoia bem os seus cotovelos no chão e vamos levar o topo da cabeça lá atrás. Atenção, tá? Se você tem problemas cervicais, não faz não. Topo da cabeça mais lá pro chão. Retorna devagar. Volta a ficar com as pernas flexionadas. Sente um pouquinho, são ambas posturas bem fortes, né? Hoje a nossa aula tem uma surpresa no meio, uma surpresa que eu acho que vocês vão gostar. Daqui vamos entrar em Pavana Muktasana. Agora sim a gente vai poder abraçar os nossos joelhos e trazer a perna para o certo do
Faça aí uma massagem na sua face. Vá fazendo esse movimento aos pouquinhos. E para completar a postura, levamos a testa em direção aos joelhos, sempre encostando o queixo no peito. Retorna primeiro a cabeça e depois as pernas. E já aproveite para estender as pernas, porque a surpresa é que vamos entrar em Shavasana aqui no meio da aula. Eu preciso verificar o horário, tá tudo certo. Entramos em Shavasana. Então, as pernas estendidas, os braços estendidos. Vai ser um Shavasana mais curto, mas mesmo assim é um Shavasana. Aqui você vai apenas sentir o seu corpo, sem controlar nada. Vá sentindo os efeitos da prática no seu corpo. E aos pouquinhos, vá mantendo respirações mais profundas. Abrindo os olhos, flexione os joelhos, coloque os pés no chão. Eu falei que seria curto esse Shavasana. Só um momento para descansar, bem rapidinho. E nós vamos. Está tocando aqui, só um segundo. Vou ver isso aqui parar de tocar. Lembrou tudo, não sei nem mais mexer no negócio. E nós vamos nos colocando de bruços. Vai girando aí no seu tapetinho. Sente agora o seu corpo apoiado no chão, dessa outra maneira. Nós vamos fazer Salamba Bhujangasana, que é a postura da esfinge. Então, as pernas estão unidas e estendidas. Nós vamos encostar cotovelos e antebraços no chão, ali embaixo dos ombros. E vamos olhar para frente, sentindo a coluna entrando, se afundando em direção ao chão.
Retornamos devagar. Sinta o seu corpo ali um pouquinho. E daqui nós vamos entrar na postura de 4 apoios, o gato. Vocês já sabem. As mãos ficam bem embaixo dos ombros, os joelhos bem embaixo do quadril. E aqui nós vamos fazer uma respiração e o movimento da sua coluna vai acompanhar a sua respiração. Na inspiração, você olha lá para frente, abre o peito. E na expiração, você faz um C com a coluna olhando lá para o seu umbigo. Cada um no seu tempo. E na próxima vez que expirar, nós vamos entrar em Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo. Então, nós vamos ativar as pontas dos pés, empurrar as mãos no chão e tirar os joelhos, levando o quadril lá para cima, mantendo ainda os joelhos flexionados. Mantenha a sua cabeça aqui no meio dos braços, não precisa botar ela lá para dentro. Aos poucos, se possível, você vai estendendo os joelhos sem perder essa postura das costas. Aos poucos, vá caminhando até a sua mão e ficando de pé. Vou arrumar a cama. Aqui fica bom. Acho que dá para me ver assim. Ótimo. Em pé, você vai estar com os seus pés paralelos. E nós vamos fazer uma postura de equilíbrio muito simples, mas caso você tenha problemas com equilíbrio, parede, cadeira, vocês já sabem, que é Talasana ou Tadasana, postura da palmeira. Vamos começar levando o peso do nosso corpo para a ponta dos pés e aos poucos tiramos os calcanhares do chão, ficando na ponta do pé. Os braços sobem paralelamente e você fixe o seu olhar em um ponto imóvel. E vamos voltando aos poucos, devagar. Vá sentindo seu corpo agora. Perceba as oscilações ou não oscilações. Nós vamos fazer agora, pessoal, um preparatório para o Shiva Dançarino. Eu já fiz Shiva Dançarino com vocês, mas eu acho legal a gente fazer esse preparatório. Ajuda muito na hora de fazer a postura em si.
É uma postura de equilíbrio um pouco mais complexa, então atenção, né? Vá no seu limite. Vamos começar nos equilibrando sobre a perna direita, então faça todos aqueles ajustes do equilíbrio até que você consiga tirar a perna esquerda do chão. Tirando a perna esquerda do chão, você vai flexionar. Vou fazer de lado para que fique mais fácil. Você vai flexionar o seu joelho e trazer o seu pé próximo ao glúteo. Se for possível, segure no pé e traga ele bem próximo. Aqui nós já estamos nos preparando para Shiva Dançarina. Vocês se lembram, né? Aquela que a gente vai lá para frente e tal. Mas vamos parar aqui hoje. Olhar em um ponto imóvel à sua frente. Trocamos. Pode soltar um pouquinho essa perna que estava no chão. Vamos fazer agora sobre a perna esquerda. Então, faça os seus ajustes de equilíbrio até que seja possível tirar a perna direita do chão. Flexione o seu joelho direito e, se possível, segure o seu pé bem próximo do glúteo. Aos poucos, vá voltando a ficar com as duas pernas no chão. Sinta novamente. E vamos entrar em Uttanasana, que é aquela grande extensão. Você pode levar as suas mãos aqui no quadril e aos poucos vá flexionando o quadril sem flexionar costas até o limite. Quando chegar no limite, solta as costas, os braços e a cabeça, pode flexionar os joelhos. E daqui de Uttanasana, nós vamos entrar em Malasana, que é o sapo. Eu só vou abaixar um pouquinho a câmera para que vocês consigam me ver melhor. Então, estamos em Uttanasana e vamos flexionar completamente os joelhos. Os pés abrem, apontam lá para fora e chegamos lá pertinho do chão. Mas não sentamos. Se for possível, não sente, tá? Se você precisar se apoiar, pode apoiar com as mãos. Se você não consegue ficar com o pé inteiro no chão, você também pode ficar nas pontas dos pés. O equilíbrio é um pouco mais difícil, mas é possível, tá? E aqui, as mãos unidas em frente ao peito, usamos essa abertura do peito para empurrar os braços. E os braços empurram as pernas e aí fica, consequentemente, mais fácil também de abrir o peito. É um ciclo. Ficamos aqui um instante. E vamos agora nos sentar no chão. Pode sentar, cruzar as pernas. Tire um breve instante para perceber os efeitos da prática no seu corpo.
Se você consegue entrar em lotus, entre em lotus. Se não, pode permanecer aí com as suas pernas cruzadas da maneira que você estava antes. E vamos finalizar com Yoga Mudra. Levamos a testa em direção ao chão lá na frente. O seu limite, óbvio. Aos poucos vai retornando, a cabeça é a última que sobe. E aproveite para já ir se colocando deitada de barriga para cima. Vamos entrar em Shavasana novamente. Então você pode já estender as suas pernas, separar elas, deixar os pés caírem para fora, os braços ao longo do corpo. Deixe um espaço nas axilas, palmas das mãos voltadas para cima. Comece apenas sentindo o seu corpo aí no chão. Agora você vai permitir que o seu corpo relaxe cada vez mais e mais, como se no centro do seu corpo existisse algo que vai espalhando essas ondas de relaxamento pelo seu corpo. Então, toda vez que você inspira, essas ondas são mandadas para todas as partes do seu corpo, desde o dedo do seu pé até o couro cabeludo. E cada vez que você expira, essa onda faz efeito e você permite que o seu corpo se entregue mais ao chão.
E aos poucos, lá, lutando, respirações mais profundas e lentas. Comece a movimentar o seu corpo, abrir os olhos. E vá fazendo todos os movimentos que o seu corpo te pedir. Até que você se coloque sentado, com a coluna ereta e as pernas cruzadas. Hoje nós vamos fazer um Kapalabhati Baby. Kapalabhati, vocês já sabem, não cria, não é pranayama, mas é um exercício respiratório, então ganha meio que essa importância, né? Não, não que exista, mas enfim. E às vezes eu passo Kapalabhati para vocês, mas como eu não estou vendo, às vezes eu até vejo, mas não é todo mundo que eu tô vendo, e eu não sei o quanto vocês realmente estão conseguindo fazer Kapalabhati ou não. Eu vejo muita gente fazendo Kapalabhati errado, né? Ao invés de estar usando o abdômen, como em Agnisara, que eu não passei ainda para vocês, mas quero ter a oportunidade de passar, a pessoa acaba jogando pro peito. Não, não é isso. É, então você acaba até ficando cansado, não consegue fazer o exercício, acha que tá te fazendo mal, porque realmente pode fazer, você não tá fazendo da forma correta, então não é legal. Eu quero voltar para os princípios do Kapalabhati hoje. Então vamos juntos. Primeira coisa que nós vamos fazer é tentar manter uma respiração 100% abdominal. É impossível, praticamente impossível ser 100%, mas o mais abdominal que você conseguir. Evite mover a caixa torácica. Faça isso. Coloque as mãos no seu abdômen. Sinta o movimento do abdômen nas suas mãos. Use as mãos. Ofereça resistência quando for inspirar e empurre quando for expirar. Uma maneira de levemente fortalecer o abdômen. Kapalabhati é um exercício respiratório que fortalece sim o abdômen. E agora, nós vamos fazer uma respiração bem rápida. Essa respiração bem rápida, ela é forte. Ela vai levar o seu abdômen todo lá para dentro. Pum, pum, pum. E a inspiração, você vai perceber que você não precisa fazer nenhuma força. Assim que você, pum, puxar o seu abdômen lá para dentro, naturalmente ele vai fazer, pum, vai voltar, sem força. Pum. Então você, pum, ele, pum. Que jeito de explicar, né? Com onomatopeia. Mas você puxando, ó, devagar, não precisa correr com isso. Faz um, espera, faz outro, espera. Não tô ditando o ritmo hoje. Vá reparando também
nas suas feições. Às vezes acontece, eu fazia muito isso, de na hora de fazer capalabate, fazer uma careta com a cara. Porque parece que, não sei, o ar vai sair melhor, mas saibam, a careta não tá te ajudando em nada. Na verdade, ela tá te atrapalhando, né? Vamos lembrar do relaxamento e no esforço. Você não precisa usar nenhum músculo da face, não dessa forma, né? Você vai, obviamente, inspirar com certa força, mas você não precisa fazer essa careta toda. Isso não te auxilia em absolutamente nada, ok? Então, deixa o rosto sereno. Se você usa uma roupa mais larguinha, às vezes é mais fácil de observar porque ela faz um movimentinho, né? Mas uma roupa mais coladinha, eu vou até mostrar minha barriga. Ou nada, fica mais fácil. Não que você vai ficar sem roupa, né? Mas você pode ver sua barriga. Mas dá pra ver, ok? Esse é o nosso treinamentinho de Kapalabhati. Espero que ele ajude, né, na nossa prática. Se vocês não entenderam ainda, me chama, vamos resolver isso. A gente, se você não entendeu, eu gostaria de olhar você fazendo para entender o que está acontecendo. É muito comum, gente, muito comum acabar levando este movimento para o peito e a pessoa nem percebe o que está fazendo, tá? Então, muitas vezes você não sabe que está errando, então é aquela coisa, ai, faz na frente de outra pessoa, preferencialmente eu, porque aí a pessoa vai falar, ah, tô vendo já o que é. É mais E daqui nós vamos seguir para a nossa meditação de hoje, que será uma meditação no mantra Om. Vamos meditar em 10 mantras Om. Fiquem à vontade para repetir comigo os mantras. Lembrando que o Bidya Mantra Om que a gente usa para a meditação, ele tem o O, essa primeira parte mais curtinha, a gente alonga o M. Cada tem o tempo de uma respiração, então aqui vai ter o tempo da minha respiração, mas aí na sua casa pode ter o tempo da sua respiração, ok? Eu proponho de fazer juntos, porque é interessante também a gente ter essa prática ouvindo, não só produzindo o som, ok? E também, caso você não se sinta confortável aí para entoar, você pode só ouvir, certo? Vamos lá. O, 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 o,
Oh, oh, que você queira e possa ficar meditando mais um pouquinho, fique à vontade. Reação. Falta um minutinho para as 6 agora. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje, por essa prática. Espero que tenha ajudado, que tenha aprendido. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. E é isso. Agora, até quinta-feira. Até mais.